Pessoal, mais um exemplo aí. Então, dada essa função aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro determinar o gráfico da função e depois verificar se ela é contínua nesses pontos aqui. Para pensar no gráfico, vamos começar com essa primeira parte aqui, ó, x mais 2. Y é x igual a x mais 2 é uma reta. Se é uma reta, eu só preciso de dois pontos. Como eu vou trabalhar com valores de x menores ou iguais a menos 1, então eu vou pegar o menos 1 e o menos 2. O valor menos 1 e o menor que ele, que é o menos 2, já que aqui é menor do que menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui no lugar no x, 2 menos 1 é 1. Se eu colocar menos 2 aqui no lugar do x, 2 menos 2 é 0. Então, eu vou pegar aqui e vou marcar esses dois pontos. Ó, menos 1 com 1, quando o x for menos 1, o y é 1. Então, é esse ponto aqui. Fechado, porque aqui tem sinal de igual. Menos 2 e 0, como o y é igual a 0, eu vou marcar no eixo x o ponto menos 2. Ó. Então, esse aqui, vou ligar os dois e essa função vai descer para cá, ó, certo? E aqui só me interessa o que acontece antes do menos 1, porque o que acontece entre menos 1 e 2 já é isso aqui, ó. Então, agora eu vou analisar o que acontece nessa parte da minha função aqui, ó, x ao quadrado menos 1. Imagina que se eu tivesse só o x ao quadrado, y igual a x ao quadrado, o gráfico seria essa parábola, passando pela origem e voltado para cima. Quando eu acrescento menos 1 aqui, né, a gente tem que lembrar, se eu somar ou subtrair número, a única coisa que vai acontecer é essa parábola subir ou descer. Como eu subtrair 1, quer dizer que ela vai descer uma unidade, ó, e ao invés de passar no 0, ela vai passar no menos 1. Então, vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Certo? Porém, nós vamos trabalhar, como a gente viu, só entre menos 1 e 2. Então, a nossa função vai ficar assim, ó, certo? O menos 1, se eu colocar menos 1 aqui no lugar do x, menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0. Então, é esse ponto aqui, ó, aberto, né? Porque aqui não tem sinal de igual. E quando o x for 2, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3, ó. Então esse aqui. E aqui também é aberto, aqui ficou fechado, mas não é fechado não, ó. Deixa eu até voltar aqui e trocar isso aqui, porque isso aqui na verdade é aberto, esse ponto aqui, ó. Porque ele não tem sinal de igual aqui em cima, ó. Ele não tem o sinal de igual. Então deixa eu trocar aqui e vou trocar aqui também. Ele não tem o sinal de igual. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo para vocês verem, ó. Então, aqui, ó, quando eu pego o x igual a 2 aqui, eu coloco 2 aqui, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 1 é 3, aqui não tem um sinal de igual, por isso que é aberto aqui também. Ó. Então, eu só peguei o pedaço da parábola, que era essa aqui, entre menos 1 e 2. Ó. Observe que o que está antes do menos 1 e o que está depois do 2 eu não peguei. Aí, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar esse pedaço aqui de cima, que é o x mais 2, que é esse aqui, esse pedaço aqui, que é esse da parábola, e esse pedaço aqui que é mais fácil, porque y igual a 3 é uma reta na horizontal. Então, depois do 2, aqui, ó, depois do 2, a minha reta vai ser sempre igual a 3. Observa que aqui vai ficar fechado pelo seguinte, coincidentemente, esse ponto 2 e 3 também é um ponto que acontece aqui, ó, porque se o x for igual a 2, o y também é igual a 3. Ó. Então, coincidiu de que o ponto final dessa parábola fosse o mesmo dessa reta. Então, o gráfico ficou assim, ó, o gráfico dessa função. E aí a gente consegue perceber o seguinte, ó, o gráfico vem contínuo, contínuo, até chegar no menos 1. No menos 1 ele dá um salto. Ó. Então, no menos 1 vai ter um problema aqui. Ó. Nos outros pontos, não. E aí a gente vai para a segunda parte. Ó. Vamos verificar se ela é contínua. Primeiro em x igual a menos 1. Então, o primeiro passo, f de menos 1. O igual está aqui, então vou pegar o x mais 2 e trocar o x por menos 1. 2 menos 1, 1. Calcular o limite, né? Com x tendendo a menos 1. Nesse caso vai ter que ser limite lateral por essa ideia de maior e menor. Então a gente tem aqui, ó, menor que menos 1, a função é x mais 2, está aqui, ó. Colocando menos 1 no lugar do x vai dar 1. Aqui está menos, mas na verdade aqui é mais, tá, gente? É maior que menos 1. Aqui ficou menos, mas é mais, ó. Maior que menos 1. E maior que menos 1, a função é x ao quadrado menos 1. Né? Então, no lugar desse menos aqui é mais, tá? Colocando menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Ó. Como esses dois valores são diferentes, não existe esse limite. E logo a função não é contínua para x igual a menos 1. Beleza? Né? Para ser contínuo, os três passos têm que ser iguais, tem que dar certo, né? E o segundo passo é a existência do limite. Então, só troca esse menos aqui por mais, ó.
Vamos verificar o x igual a zero aqui agora. Primeiro passo, f de zero. Então, quando o x for igual a zero, o x está entre menos 1 e 2. Ó. Então, a função é essa aqui. Vou pegar essa função, colocar aqui, trocando x por zero. Então, a resposta é menos 1. Segundo passo é o limite. Só que se o x tende a zero, é próximo a zero, ele está entre menos 1 e 2, a função vai ser a mesma, x ao quadrado menos 1. Colocando zero aqui no lugar do x, a resposta também vai ser menos 1. Terceiro passo é verificar. O resultado do primeiro passo é menos 1. O resultado do segundo passo também é menos 1. Como os dois são iguais, a função é contínua para x igual a zero. Aí, ó. Terceiro ponto, x igual a 2. Vamos calcular primeiro o f de 2. O f de 2 é quando x for igual a 2. E quando x for igual a 2, a função vale 3. Ó. 3 aqui. Limite da função quando x tende a 2. Como 2 é esse ponto que a gente tem essa diferença aqui, então nós temos que calcular o limite lateral. Então, limite com x tendendo a 2 pela esquerda e 2 pela direita. 2 pela esquerda é menor do que 2, e menor do que 2, a função é essa aqui, ó, tá aqui. Coloca 2 no lugar do x, 2 ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3. Se x é maior do que 2, a função é essa de baixo, que é o 3, ó. Limite da constante é a própria constante. Como os limites laterais são iguais a 3, o limite no ponto também é 3. Ok, segundo passo deu certo. O resultado do primeiro passo é 3, o resultado do segundo passo também é 3. Como os dois passos dão o mesmo resultado, então a função é contínua para x igual a 2 aí, ó. Beleza?